Que a paz de Cristo esteja em vossos corações neste momento. É um prazer muito grande voltar a falar com vocês para trazer um comentário sobre mais uma das nossas lições da CPAD. E aproveito o momento para agradecer a todos quantos têm acompanhado o nosso trabalho e pedir que vocês continuem acompanhando o trabalho, também que vocês possam estar divulgando esse trabalho, aqueles que ainda não se inscreveram, que possam se inscrever no nosso canal, também levar outros a fazerem isto e estarem divulgando assim a palavra de Deus. Então, meu muito obrigado. Eu espero que estas aulas tenham sido de grande proveito para cada um de vocês que tem acompanhado e que a bênção de Deus permaneça sobre a vida de cada um. Que o nosso objetivo seja cada dia aprender mais da palavra de Deus para melhor servir ao Senhor. Nesse momento nós estamos com uma lição maravilhosa, a lição de número 7, de 14 de maio de 2017. É mais uma lição aqui da CPAD. E dessa feita a lição traz como título Ruth, uma mulher digna de confiança. Nós veremos nessa lição alguns aspectos do caráter de Ruth, essa mulher que deixa um grande exemplo na palavra de Deus para todos nós. Um exemplo de caráter, um exemplo de pessoa leal, de pessoa que demonstrou uma confiança em Deus acima de tudo, como também uma confiança na sua sogra. Nós estaremos aqui estudando Noemi, a sogra de Ruth, e esta história de Ruth na Bíblia é uma das mais belas histórias registradas na Bíblia. História de amizade, de amor, um amor cristão, revelado aqui entre duas pessoas. Aqui no caso a sogra de Ruth, Noemi e Noemi. Então nós estaremos estudando essa lição em uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais sobre essa personagem aqui apresentada na lição, que é um exemplo de um caráter cristão, um caráter que revela um caráter compromissado com a vontade de Deus. Então o título da lição é Ruth, uma mulher digna de confiança. O textuário dessa lição nos apresenta o seguinte, está no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa é uma expressão de Ruth, ela se dirigindo a Noemi. É um momento da história que envolve essas duas personagens, e nós estaremos refletindo sobre esse texto aí no decorrer aí do contexto da palavra de Deus, que nós estaremos estudando os versículos que giram em torno também deste versículo. A verdade prática da lição nos apresenta: Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. Então nós temos aqui, por meio dessa verdade prática, já nos adiantando de que Deus ele usou Ruth para fazer parte da linhagem do Salvador, de Jesus, e quebrando todos os paradigmas, já que Ruth ela não era uma judia, porém Deus, nos seus planos, nos seus propósitos, fez com que Ruth ela entrasse na linhagem do Messias, do Salvador do mundo. Também nós estaremos contextualizando essa parte aqui da verdade prática. Bem, a leitura bíblica em classe que dá base a toda a lição está no livro de Ruth, capítulo 1, a lição nos apresenta Ruth, aqui capítulo 1, versículo 11, o 14 ao 18. Porém, como sempre gosto de fazer, nós estaremos aqui meditando numa parte maior do texto, desde o capítulo 1 até quase o final aí do capítulo, para termos uma noção, informações
que são importantíssimas para nós entendermos o caráter de Ruth de uma maneira mais consistente. Então vamos para a palavra de Deus. Você pode aí acompanhar na sua Bíblia, livro de Ruth. Vamos estar lendo então o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e até o capítulo 4. São os 4 capítulos que compõem o livro. Procurarei fazer o máximo para não deter muito em todos os versículos, porque para isso eu dependeria de um tempo bem maior do que o disponível assim para um vídeo, como a gente tem que limitar a extensão do vídeo. Então vou tentar procurar ser sucinto naquelas partes que a gente pode não deter tanto. Então, indo logo para o texto, Ruth capítulo de número 1, o verso 1 nos diz o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, no caso Israel, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui nesse primeiro verso já nos retrata o início aí da saga, da história que nós estaremos acompanhando aí, que envolve as personagens Ruth e Noemi principalmente. Mas aqui essa primeira parte do texto nos relata exatamente quando diz que houve uma fome ali na terra, em Israel, ali em Judá, e pelo que, devido a essa fome, um homem saiu daquela terra de Belém, de Judá, para a terra dos Moabitas. Lembrando que a expressão aqui, o significado do termo Belém, Belém é a casa do pão. E nós temos então aqui que em Belém, na casa do pão, estava faltando pão. Exatamente porque, como o texto nos diz, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Então temos aqui a referência dessa seca que houve ali na região, que houve ali em Belém, que significa casa do pão. E então um homem de Judá, ele se vê obrigado, devido à necessidade, de ser peregrino nas terras de Moabe. E aí diz o texto que ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Essa mulher, exatamente, aqui é a personagem Noemi, que vai sair com seu esposo, com seus 2 filhos, para essa terra de Moabe. Aí o versículo de número 2 nos diz o seguinte: E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, afrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então aqui o texto já nos apresenta essas personagens, que era exatamente Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Então essas são as 4 personagens aí iniciais que envolvem essa trama. Então eles saíram e vieram para os campos de Moabe e ficaram ali. O verso de número 3 nos diz o seguinte: E morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então temos aqui, a essa altura do texto, já começa a nos apresentar uma situação já enfrentada agora por Noemi, quando o texto diz que o seu marido, Elimeleque, ele morre, e Noemi então ela fica viúva. E nós vamos ver aqui no decorrer do texto que para uma viúva, e dentro desse contexto da época, uma viúva era uma das piores coisas que poderia acontecer na vida de uma mulher, era ficar viúva. Muitos aproveitavam das viúvas, outros ignoravam totalmente uma viúva, tanto que havia leis em Israel para que houvesse um cuidado, para que isso fosse pautado,
fosse por lei estabelecido para que de fato as viúvas elas não ficassem desamparadas, como era o costume da época. Então o texto nos diz que, aí o verso 3, que Elimeleque então ele morre, ficando então Noemi viúva. Porém a segunda parte do texto diz: e ficou ela com os seus 2 filhos. Então, para uma viúva da época que ela tivesse um filho, esse filho seria toda a esperança da viúva, se caso ela não tivesse bens, o marido não tivesse deixado uma grande herança, uma herança para ela sobreviver, toda a sua vida, toda a sua sobrevivência dependeria do filho. E no caso aqui, Noemi, ela não tinha apenas um filho. Ela perdeu o marido, mas ela tinha 2 filhos que pudessem cuidar dela. Aí o verso de número 4 nos diz o seguinte: os quais, esses filhos, tomaram para si mulheres moabitas, lembrando que eles eram israelitas, e foram morar em Moabe, e lá tomaram mulheres moabitas. O que, segundo próprio costume ali da judaico, seria algo que não deveria acontecer, porque o próprio povo de Moabe, eles em certa medida eram inimigos de Israel pelo fato de, num dado momento da história, quando Israel precisava passar pela terra de Moabe para ir à terra de Canaã, eles impediram a nação que por ali passasse. Em outros momentos perseguiram, subjugou, podemos dizer assim, o povo de Israel. Então eles de fato não eram uma nação, vamos dizer assim, amistosa, não era bem vista pela nação de Israel. Mas o que o texto nos apresenta é exatamente que esses 2 israelitas tomaram mulheres moabitas. Então, e os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma dessas mulheres era Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então o texto nos apresenta que eles tomam essas mulheres e ficam ali por quase 10 anos. Porém o verso de número 5 nos diz o seguinte: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher, Ruth, desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então nós percebemos aqui, nesse momento aqui, no versículo de número 5, que após 10 anos estarem ali, aqueles filhos terem se casados, nos diz o texto que eles também morreram. Então percebemos aqui que Noemi já havia perdido seu marido, agora também ela perde os seus 2 filhos. Perde os seus 2 filhos, e o texto nos diz então que Ruth, esta mulher, ela ficou desamparada. Observe que eu falei a princípio que para uma viúva, ela ter, no caso, um filho, no caso Ruth 2 filhos, era a certeza da sua sobrevivência. Porém, ela, além de ter perdido o marido, ela perde também os 2 filhos, e aqui o texto já deixa bem clara a situação em que ela se encontrava, mostrando que eles não tinham posse, ela não havia herdado nenhuma herança para poder se manter, e o texto deixa bem claro que essa mulher, ela ficou desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Não tinha o amparo dos filhos, não tinha o amparo do marido, e também subentende-se que não tinha um amparo financeiro, mesmo porque o próprio contexto nos deixa bem claro que ela precisou mudar dali, precisou voltar para a sua terra, exatamente porque ela não tinha nada que assegurasse ali, que a amparasse naquele lugar. Aí o verso de número 6 nos diz o seguinte: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, elas estavam no campo, voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Então elas tiveram notícia de que Deus havia visitado Israel, visitado Belém,
E então o texto nos apresenta que ela soube essa notícia ali na terra de Moabe, e o texto deixa bem claro que na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então nós vimos que, a princípio nós lemos que Belém, que era a terra de onde Noemi veio com o seu marido, Belém, a terra do pão, eles saíram de lá para Moabe, porque lá estava com falta de pão devido a uma seca, e agora em Moabe, Noemi ouve dizer que o Senhor havia visitado o seu povo e que agora tinha pão na casa do pão ali em Belém. Então, vale a pena repetir o texto. Na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aí o verso de número 7 nos diz o seguinte: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Ou seja, saíram de Moabe, indo rumo a Belém de Judá. E diz que as 2 noras estavam com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Verso 8: disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com o falecido ou com os falecidos e comigo. Então nós temos aqui que nesse momento Noemi aconselha as suas noras que elas voltassem para a casa de sua mãe e que Deus seria com elas. Deus seria com elas, o Senhor seja convosco, use de benevolência. E ela diz: assim como vocês usaste para com os falecidos, no caso seus esposos, meu marido, e também para comigo, o Senhor há de recompensar a vocês. Porém, eu aconselho que vocês voltem para a casa das suas mães, para os seus familiares. Então nós vemos aqui, nesse momento, já um traço importante do caráter de Noemi. Noemi, nesse momento, ela estava viúva, e ter ao lado as suas noras para poder ajudá-la em alguma coisa era de uma grande valia. Porém, Noemi, ela não pensou em si, ela não pensava somente em si, ela pensou também nas suas noras. Certamente elas eram novas, poderiam constituir uma nova família. Então Noemi, como uma boa sogra, ela aconselha as suas noras que elas devessem voltar para a casa das suas mães, voltar para os seus familiares. O verso número 9 ainda nos diz: o Senhor vos dê, isso Noemi desejando as suas noras, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. Ou seja, que vocês arrumem novos maridos, que vocês se casem e que constituam uma família, que vocês encontrem descanso. E beijando-as, Noemi beijando-as, levantaram sua voz e choraram. Então, naquele momento em que Noemi sugere que elas voltem para a casa de suas mães, Noemi as beija e diz que naquele momento elas choraram, comovidas por aquele gesto de Noemi. O verso de número 10 nos diz o seguinte: e disseram-lhe, as noras disseram a Noemi: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então as duas, elas, tanto Orfa quanto Ruth, manifestaram para Noemi o desejo de seguir com ela, voltar e ir para Belém de Judá, juntamente com, no caso, a sua sogra Noemi. Porém, o verso de número 11 diz o seguinte: porém Noemi disse: tornai minhas filhas. A expressão aqui, minhas filhas, demonstra o carinho que essa sogra tinha por suas noras, que no caso aqui Noemi tinha por suas noras. Tornai minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Ou seja, não tenho mais filho, não tenho condição de ter filhos, por quê? Qual é a vantagem que vocês teriam em me acompanhar? Ela então leva as suas noras a refletir sobre isto. Ao verso número 12 nos diz o seguinte: tornai filha minha. No verso 11 ela pede
que elas retornem para as suas casas, seus parentes. No verso 12, ela torna a insistir: tornai filhas minhas, ide-vos embora. Ou seja, vão embora. Não é vantajoso para vocês estarem ao meu lado. Vocês devem, é o melhor que vocês podem fazer, voltar para a casa de seus pais. Ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-ieis, até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ou seja, Noemi diz: vocês voltem para suas terras. Não há a mínima condição que eu venha a ter filho, ainda que tivesse, não teria como vocês esperassem que esses filhos crescessem. E além do mais, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ou seja, Deus me atingiu, levando meu esposo, levando os meus filhos. Eu sou desventurada e vocês não devem me acompanhar. É isso que ela estava dizendo para as suas noras. Aí o verso de número 14 nos diz o seguinte: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Suas noras tornam a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Então aqui o ato de Orfa ter beijado a Noemi, beijado a sua sogra, esse beijo aqui, exatamente, aqui é o símbolo da despedida. O texto não fala assim nesse primeiro momento, mas logo em seguida já deixa isso bem claro. Então o beijo de Orfa em Noemi é exatamente um beijo da despedida. Então, diante daquela realidade, diante da conscientização que Noemi tinha feito a elas, Orfa então entende que o melhor mesmo, o ideal, seria ela voltar para a casa da sua mãe, para a casa dos seus pais. Então diz exatamente isso o texto: Orfa beijou a sua sogra, porém, aí Ruth entra em cena, porém Ruth se apegou a ela. Então o fato de dizer que Orfa beija a sogra, fala no sentido beijo da despedida, e quando diz que Ruth se apegou a ela, é que Ruth resolveu ficar com Noemi. Então, enquanto Orfa decidiu voltar para a casa dos seus pais, Ruth decidiu acompanhar Noemi, que é o que nós vamos ver aí no decorrer do texto. O verso de número 15 nos diz o seguinte: pelo que disse. Aí no caso Noemi, ela volta-se então para Ruth e diz então para ela: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. É interessante nós observarmos aqui que Noemi alerta, no caso a Ruth: olha, Orfa, a tua cunhada, ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Então aqui, essa expressão aqui, ela é bem significativa, que nós vamos ver, olha, ela voltou para o seu povo. Então Orfa voltou para o seu povo, porque lá ela vai estar na companhia da sua parentela, do seu povo, e também ela voltou para os seus deuses. Observando que o Deus de Noemi era o Deus de Israel, o único Deus. Voltar para, no caso, o seu povo, no caso, voltar para Moabe, simbolizava então voltar tanto para, no caso, o povo, é claro, como também voltar para os deuses daquele povo. Então, quando Noemi diz, olha, ela voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses, aí está diante de Ruth, e ela sugere a Ruth: volta tu também após a sua cunhada. Ou seja, volta para a sua terra, volta para os deuses do teu povo. Porém, nós vamos ver que o verso de número 16 é um dos versos significativos dentro desse contexto, que vai exatamente demonstrar a lealdade, o amor que Ruth tinha, tanto por Noemi,
como principalmente pelo Deus de Noemi. Então vamos ver o que nos diz o verso de número 16. O verso 16 nos diz o seguinte: disse, porém, Ruth, não me inste, ou seja, não insista, não me obrigue, não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Ou seja, não peça, não insista para que eu volte para a minha terra e que eu me afaste de ti. Aí o texto continua então expressando dessa forma: porque aonde quer que tu fores, irei eu. Essa era a decisão de Ruth em relação a Noemi. Aonde quer que tu fores, irei eu. Inclusive é uma das expressões muito utilizadas em casamentos, mostrando essa questão, refletir a questão do desejo de fidelidade do noivo para com a noiva, da noiva para com o noivo, inclusive em convites de casamento. E nós percebemos que o contexto dessa expressão é exatamente no momento onde, de fato, Ruth ela não mede as consequências, ela simplesmente demonstra o seu amor, a confiança, a fidelidade à sua sogra, como também a Deus. E ela decide, então, exatamente prosseguir naquela caminhada rumo ao lado, rumo a ajudar a Belém, ao lado da sua sogra Noemi. Então ela diz, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Olha, onde quer que tu fores, elas sabiam que estavam indo rumo a Belém, a Judá. Onde pousares à noite. Olha, era incerto o lugar onde elas iriam pousar, tanto durante a viagem quanto ao chegar ali em Belém. Porém, mesmo assim, Ruth decide acompanhar a sua sogra. Onde pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo. Essa é uma expressão muito significativa, porque Ruth está dizendo, olha, o teu povo, o povo de Israel, o povo de Deus, esse também é o meu povo. Então, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, essa expressão aqui de Ruth não deixa nenhuma dúvida de que Ruth, de fato, ela teve um verdadeiro encontro com Deus. Ela conhecia e queria conhecer mais e mais o Deus de Noemi, e ela estava decidida a viver com o povo de Deus, a viver para Deus, assim como ela viu o exemplo da sua sogra Noemi. O verso de número 17 nos diz o seguinte, ainda continua a manifestação, ali as palavras de Ruth, a sua determinação em seguir a Noemi. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Então nós percebemos através dessa expressão que a decisão que Ruth havia tomado não era uma decisão a curto prazo. Ruth não estava dizendo, eu irei com você, mas se não der certo, eu voltarei. Não. Ela assume, olha, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E aonde tu morreres, eu também morrerei. Aonde tu fores sepultado, eu também serei sepultado. Ou seja, era um compromisso, era uma aliança para toda a vida. Era isso que Ruth estava dizendo diante de Deus e diante de Noemi. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E aí ela ainda diz mais, olha, me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Verso de número 18. Vendo ela quem? Vendo Noemi. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, ou seja, que Ruth estava decidida a segui-la, deixou de lhe falar nisso, ou seja, deixou de insistir que ela voltasse para a sua terra. Verso de número 19. Assim, pois, foram-se ambas quem? Ruth e Noemi. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Ou seja, aqueles que conheciam a história, conhecia Ruth, no caso Noemi, que até então eles não conheciam Ruth, mas conhecia
Noemi, o seu esposo, como eles haviam saído daquela região, Ruth juntamente, no caso com o seu esposo, Elimeleque, e agora de repente percebe que ela volta sozinha. Ela volta sozinha, então eles chamam, ficam admirados e têm compaixão, de fato, da situação em que, no caso, Noemi se encontrava. Então eles, de uma maneira assim, compassiva, eles então diziam, não é esta Noemi? Aí o verso de número 20 nos diz o seguinte, porém ela lhes dizia, ela é quem? Noemi, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então nós temos aqui, e nós sabemos que o nome revelava a identidade, revelava as circunstâncias, o próprio caráter, a situação da pessoa, a vida da pessoa, nesse contexto aqui, era revelada através do seu nome. E é interessante que Noemi, ela diz, olha, não me chameis Noemi. Por que não chamar Noemi? Porque o nome Noemi significa agradável. E Noemi sabia muito bem que ela estava numa situação que não era nada agradável. Então ela sabia que o nome Noemi não correspondia com a sua situação, com o momento presente no qual ela estava vivendo. Por isso que ela diz, olha, não me chame de agradável, ou seja, não me chame de Noemi. Chamai-me de Mara. Por que Mara? Porque o significado do nome Mara é exatamente amargurada. Ou seja, não me chamem de agradável, não me chamem de Noemi, me chamem de amargurada, me chamem de Mara. O que exatamente ela quis dizer com isso? O que? Olha, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, a mão de Deus foi sobre mim e eu me tornei agora uma mulher amargurada. Eu não sou mais aquela mulher agradável. Eu me tornei uma mulher amargurada. Portanto, não me chame mais de Noemi, mas sim de Mara. O verso de número 21 nos diz o seguinte, cheia a partir, aí Noemi, no caso Mara, ela diz, olha, cheia a partir, ou seja, saí daqui com o marido, com 2 filhos. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me faz tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Verso 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Isso aqui é muito interessante, essa observação que nós temos aqui já no final do capítulo 1, aí no verso de número 22, quando nos diz que Noemi chegou com Ruth, a Moabita, a sua nora, e aí no finalzinho desse verso, diz que chegaram a Belém no princípio da cega, ou seja, da colheita da cevada. Então essa expressão ela é importante porque nós vamos ver que é nesse contexto da cega ali, da colheita do trigo, é nesse contexto exatamente que vai se dar o episódio, que vai acontecer uma reviravolta na história, tanto de Ruth quanto de Noemi. Então gravemos essa expressão, essa observação. Chegaram a Belém, a casa do pão, que estava tendo pão agora, no princípio da cega das cevadas. Aí o capítulo de número 2, aí ainda do livro de Ruth, nos diz o seguinte. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, que era o seu marido, e era o nome desse parente do seu marido, homem valente, poderoso aqui, entende-se poderoso como um homem rico, que tinha muitas posses. É nesse sentido a expressão poderoso. E o nome desse homem era Boaz. Bem, vamos para o verso seguinte, o verso número 2, ainda aí do capítulo 2, nos diz o seguinte.
E Ruth, a moabita, disse a Noemi. Então Ruth, a nora de Noemi, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. É interessante que nós vemos aqui Ruth pedindo permissão para a sua sogra, que ela deixasse ir ao campo para poder apanhar espigas. E observamos aqui então a obediência, a submissão que Ruth tinha à sua sogra Noemi. Pois ela pede a Noemi a permissão para ir ao campo apanhar espigas. E nós também temos ainda aqui na sequência do texto, que diz então, e ela lhe disse, vai, minha filha. Então aqui Ruth tem a permissão de Noemi, e Noemi então ela vai, no caso aqui Ruth, ela vai ao campo para poder apanhar espigas. Aí o verso de número 3 nos diz o seguinte, foi pois, no caso aqui Ruth, foi pois e chegou e apanhava as espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Olha, aqui é interessante nós fazemos aqui uma observação. Ruth, ela vai catar espigas aqui no campo, e o campo que lhe cai por sorte, ela está catando essas espigas, é exatamente o campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque, do seu sogro. Agora é interessante a gente observar aqui que a ideia aqui de catar espiga é bem interessante nós analisarmos aqui dentro desse contexto. Havia ali, no caso, no tempo da cega, os ceifeiros, eles eram contratados para colher o trigo, e havia uma lei em Israel, que essa lei estabelecia, era um mandamento ali que estabelecia que fossem deixados as laterais do campo, não se colhesse as espigas nas laterais do campo, e também que as espigas, no caso os grãos, que caíssem no chão, que eles não fossem colhidos, porque era exatamente, deveriam ser deixados para as pessoas mais pobres, para que eles pudessem pegar para se alimentarem, já que eles não tinham nada que comessem. Então isso era uma lei estabelecida, e esse ato de pegar, no caso, os grãos, as espigas que ficassem nas laterais, e os grãos que caíssem à medida que os ceifeiros fossem colhendo as espigas, era exatamente o ato de respigar. Então o que de fato Ruth foi fazer foi exatamente respigar, ou seja, ela iria atrás, pegando aqueles grãos que caíssem das espigas e as laterais, no caso do campo, que eram deixados, que era uma lei, que era exatamente, essa lei tinha uma espécie de um programa, podemos dizer assim, de bem-estar estabelecido por lei em Israel. Então Ruth está exatamente no campo de Boaz, nesse ato de respigar, de pegar essas espigas, e aí nós vamos ver exatamente o que acontece dentro desse contexto no qual Ruth está então envolvida. Então aí no verso de número 4, ainda do capítulo 2, nos diz o seguinte, e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Ele dá uma bênção para aqueles segadores, abençoando o Senhor seja convosco, mostrando que Boaz era um homem temente a Deus e um bom patrão. O que aqui é interessante, que ele usa de uma bênção para os seus segadores. Olha, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Então ele ministra uma bênção para os segadores e eles devolvem também esse gesto, desejando a ele também uma bênção de Deus. Quando eles dizem, disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. O verso de número 5 nos diz o seguinte, depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores. Ou seja, Boaz chama então
aquele moço que era encarregado pelos segadores, uma espécie ali de um gerente, de alguém que era responsável por aquele pessoal que estava trabalhando no campo de Boaz. Ele então diz para o seu moço: de quem é esta moça? Ou seja, ele vê que Ruth estava ali respigando, pegando, no caso, as espigas, os grãos que caíam, e pergunta: de quem é essa moça? Então o moço ele vai responder. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ou seja, todos ali sabiam já da história de Ruth e de Noemi, o que havia acontecido. Também Boaz sabia da história de Noemi, que havia perdido o seu marido, seus filhos. E ele já havia sido informado sobre essa história. Então o moço diz: olha, esta moça, a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Aí o verso 7 nos diz o seguinte: disse-me ela, aí o moço falando para, no caso, o seu senhor Boaz. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após o segador. Ou seja, juntá-la entre aqueles que, gavelas aqui tem o sentido de feixe de espiga. Então, feixe de espiga é o significado do termo gavelas. Então, o moço diz então a Boaz: ela me disse, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ou seja, ela está desde cedo até agora, subentende que já estava tarde, até agora só parou um pouquinho em casa para descansar um pouco, mas ela está aqui o dia todo trabalhando. Aí o verso de número 8 nos diz o seguinte: então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Ou seja, quando a expressão aqui não ouves, filha minha, é um pouco meio assim, para ter um entendimento, numa primeira leitura, não ouves, filha minha, ele faz de fato uma pergunta para ela: não ouves, filha minha? Ou seja, mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: olha, você está me ouvindo? Era isso que ele está dizendo com essa expressão aqui: não ouves, filha minha? Não vais. Aí ele diz: olha, você está me ouvindo? Eu passo para você uma observação. Olha, não vás colher a outro campo, ou seja, não sai de meu campo para ir colher em outro campo. Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Olha, o que de fato Boaz está dizendo aqui para Ruth é o seguinte: olha, eu não quero que você saia do meu campo e nem que você seja uma mera, a sua presença aqui seja de uma mera desvalida, que vem aqui estar mendicando ou aqui catando uma espiga, num caso, num canto, no outro. Não, eu quero que você acompanhe as minhas moças, que esteja ao lado das minhas moças. Então aqui, ajuntarás com as minhas moças. E aí o verso 9: os teus olhos estarão atentos no campo, seus olhos estarão atentos no campo, que cegarem. E irás, ou seja, onde as moças forem, você irá após elas, irás após elas. Não dei ordem aos moços que de ti não toquem. Ou seja, olha, essa expressão, não dei ordem aos moços que de ti não toquem, às vezes ela pode se confundir um pouco na leitura, se não houver um certo cuidado, porque é como se estivesse negando: eu não dei ordem, mas ao mesmo tempo desnega. Não dei ordem que não te toquem. Então, na verdade, está dizendo: olha, eu disse aos moços que ninguém toque em você. Você aqui está protegida. É isso que, no caso, Boaz está dizendo para Ruth. Tendo tu sede, aí ele prossegue: ó, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ou seja, o tratamento que Boaz está dando para Ruth não é um tratamento dado a uma serva, mas a uma das suas moças, e a gente vai ver no contexto, exatamente, é algo bem maior, mesmo porque nós vamos ver que já havia um propósito de Deus nesse contexto aqui. Não foi por acaso que Noemi e Ruth voltou
para Belém, para Judá. Não foi por acaso, havia todo um propósito de Deus. Não foi por acaso que Noemi, no caso que é Ruth, melhor dizendo, caiu por sorte, está respigando, colhendo exatamente no campo de Boaz. Isso não foi por acaso. Havia um propósito divino em tudo isso. Deus, a mão de Deus estava guiando a vida de Ruth em todos esses episódios. Aí o verso de número 10 nos diz o seguinte: então ela caiu sobre o rosto, em sinal de respeito ali a Boaz. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Olha, eu sou uma estrangeira, porque me tratas dessa maneira. Sou uma estrangeira e pobre, porque me tratas dessa maneira. Verso 11: respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizestes a tua sogra. Ou seja, a obra de Ruth já havia sido informada para Boaz. Aqui nós temos uma manifestação da lei da semeadura. O que o homem planta, ele colhe. Então a bondade que Ruth havia praticado para com a sua sogra Noemi, ela chegou aos ouvidos de Boaz. E isso, é claro, pesou tanto diante de Deus quanto diante de Boaz. Bem se me contou quanto fizestes a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe, e a terra de onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. Então Boaz testifica a fidelidade de Ruth, a ação benevolente dela, a atitude de deixar pai, mãe, a terra e vir para um lugar que ela não conhecia. O verso número 12 nos diz o seguinte: o Senhor galardoe o teu feito. Aí Boaz dizendo a Ruth: olha, que Deus abençoe você. Que a bênção de Deus ela possa vir sobre a tua vida pelo que você fizeste a tua sogra Noemi. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Ou seja, tu deixaste os teus deuses, a tua terra, e abrigastes debaixo das asas do Senhor, asa aqui no sentido metafórico, da proteção de Deus, e que a bênção do Senhor, que o teu galardão no Senhor seja cumprido, que as bênçãos de Deus cumpra sobre a tua vida. Aí o verso número 13 nos diz o seguinte: e disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. É interessante nós observarmos aqui quando a atitude de Boaz e a expressão aqui no caso de Ruth, quando ela disse, e disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor, pois me consolaste, com aquelas palavras proféticas, podemos dizer assim, e falaste ao coração da tua serva. Então Boaz, ele falou ao coração de Ruth. Aqui o texto ainda não está claro qual seria o sentido do falar ao coração, se seria falar no sentido de comover o coração de Ruth pelo fato de ministrar uma bênção de Deus, ou se falar já no sentido de ter tocado a emoção, o sentimento, como alguém disse, já estava nascendo ali um amor à primeira vista, tanto por parte de no caso Boaz, quanto por parte de Ruth. Mas o certo é que o texto diz, então, Ruth, que ela se expressa, que exatamente falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Aí o verso de número 14 nos diz o seguinte: e sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz. Boaz disse então a Ruth: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Ou seja, coma do meu pão. Aproxime-te aqui, coma do meu pão. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado. Ele, quem? Boaz. E deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Comeu, fartou, ainda sobrou. E levantando-se ela a colher,
Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas, ou seja, os feixes de espigas, deixe-a colher e não lhe embaraceis. Ou seja, se ela quiser colher, tirar dos feixes, que no caso aí são as gavelas, pode deixar ela colher, ninguém impeça que ela faça isso. É exatamente isso que ele está dizendo, olha. Até entre as gavelas, entre os feixes de espigas, deixai-a colher e não lhe embaraceis. Verso 16. E deixai cair alguns punhados, ou seja, vocês deixem cair de propósito alguns punhados aí do trigo para que ela possa pegar. E deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar para que os colha e não a repreendais. Verso de número 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde e debulhou o que apanhou. E foi quase uma efa de cevada. Então ali da cevada do trigo ali, no caso Ruth, ele apanhou ali até o final da tarde e diz que foi quase uma efa de cevada. A efa era exatamente um sistema, uma unidade de medida para secos, no caso aqui o trigo, por exemplo, que media aproximadamente 35 litros. 35 litros. Então, naquela tarde ali ela colheu, no caso uma efa, cerca de 35 litros de cevada do trigo, ela colheu para poder levar para a sua casa. Aí o verso de número 18 nos diz o seguinte: E tornou e veio à cidade e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra, no caso Ruth, relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então, nesse momento, Ruth passa a Noemi a informação de onde ela trabalhou e o nome do homem com o qual ela trabalhou, que foi, no caso, Boaz, que era um parente do falecido esposo de Noemi. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, Deus tanto é um Deus que nos abençoou enquanto estávamos em Moabe, abençoou meu marido, e mesmo depois de morto, Deus continua nos abençoando. Então ela está dizendo exatamente isso, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos, para com a memória do seu esposo e seus filhos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado. Olha a providência divina. Olha, Ruth, esse homem é nosso parente chegado. Este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Que a ideia do remidor é exatamente o quê? Que era um costume aqui na nação de Israel, que se, no caso, o marido morresse e não tivesse deixado nenhum filho, alguém, no caso da parentela, poderia casar-se com a viúva para poder suscitar a geração, a memória daquele marido que não teve nenhum filho, para que o nome não caísse no esquecimento. Então, nesse caso aqui, o que Noemi está dizendo para Ruth é que Moabe era um parente, então ele era um potencial remidor no caso de Ruth. Então, olha como Deus havia trabalhado. Então, Noemi, Ruth, mesmo sem saber, ela foi direcionada por Deus para ir respigar e trabalhar ou colher espigas no campo exatamente de Boaz, que era um potencial remidor, no caso da memória, remidor no caso de Ruth. No caso, a memória do seu esposo falecido. E o verso 21 diz o seguinte: E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse. Ruth diz então para Noemi: Também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. Então Ruth diz para Noemi: Olha, aí Boaz
disse que eu posso vir apanhar espigas aqui, junto com os moços, até que acabe a cega. O verso 22, e disse Noemi à sua nora Ruth, melhor é, filha minha, que saiais com as suas moças. Interessante aqui a gente observar, porque o verso, eu acho que vale a pena a gente ler o verso de número 21, e disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços, olha aqui, é uma observação. Então ela diz o que? Olha, Boaz diz que com os moços que tenho te ajuntarás, os moços, até que acabe toda a cega que tenho. Porém, aqui o verso 22, disse Noemi a sua nora Ruth, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, e não com os moços. Olha, pode parecer, às vezes, passar isso aqui até despercebido, mas há algo muito significativo aqui. Noemi, ela está preservando Ruth. Ruth, você não deve sair com os moços, está cegando com os moços. Mas você deve sair com as moças. Exatamente por quê? Porque, estando com as moças, isso tem uma significação pelo fato dela estar numa companhia feminina e estar preservada exatamente porque havia um propósito. E a ideia de estar com as moças é exatamente, nós podemos perceber aqui que eram as moças, as criadas de Boaz, era uma maneira de Ruth estar mais próxima de Boaz e não estar entre os moços, ou até provavelmente se envolver, quem sabe até emocionalmente com um dos moços. A Bíblia, é claro, não está dizendo isso, mas a gente pode entender dessa forma, que quando no verso 21, Ruth diz que Boaz, no caso, diz que ela pode sair com os moços que tenho te ajuntarás, Ruth diz não, Noemi diz não, você não deve, melhor filha minha, que saiais com as moças, para que noutro campo não te encontrem. Ou seja, você deve estar com as moças, para que não te encontrem em um outro campo, que não seja com as moças com as quais, no caso, o teu remidor, o teu provável remidor Boaz tem contato. E não que você fique afastado em um outro campo com os moços. Aí o verso de número 23 nos diz o seguinte, assim ajuntou-se com as moças de Boaz. Então, mais uma vez, Ruth demonstra a obediência, obedece o conselho, no caso de Noemi, e ajunta-se às moças de Boaz. Então, verso 23, assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos, cevada e trigos eram dois produtos ali importantes que estavam sendo colhidos, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Ou seja, a companhia da sua sogra trabalhando, e ao acabar, no caso a cega, permaneceu com a sua sogra. O capítulo de número 3, o primeiro verso nos diz o seguinte, e disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não lhe dei eu buscar descanso, para que fiques bem? Olha, interessante isso aqui, olha. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem, ou seja, eu tenho que tomar uma providência para que você fique bem. Já sou uma viúva, um dia eu vou morrer e você tem que ficar amparada. Aí o verso 2, ora pois, não é Boaz com cujas moças estivestes de nossa parentela? Eis que essa noite padejará a cevada na eira. Aí o verso de número 3 diz, isso é um conselho de Ruth de Noemi, melhor dizendo, para Ruth. Levanta-te, pois, unge-te, ou seja, arruma-te, penteia o teu cabelo, veste as tuas vestes e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então, Noemi aconselha a Ruth que ela deve descer a eira, se arrumar, e que ela, no caso, esteja naquele lugar vestida de forma adequada,
e porém que ela não dê a conhecer ao homem até acabado de comer e beber, que ela não seja identificada. Ao verso de número 4 nos diz o seguinte: e há de ser que quando ele quem? Esse homem aqui é Boaz. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Ou seja, você observa onde Boaz vai deitar. Então entra, descobrir-lhe-ás os pés. Isso é interessante. Descobrir os pés. Está deitado ao pé. Isso tem uma significação muito grande. Aqui não. Em momento algum aqui, Noemi está sugerindo, no caso a Ruth, que ela se deite com Boaz, não é? Ela não está, você vai lá e faça uma trama para deitar com Boaz, porque aí ele vai ter relação com você, não, nada disso. Aqui dentro do contexto há toda uma simbologia, há todo um ritual nesse sentido aqui, e a sugestão, no caso de Ruth, de Noemi para Ruth, é que ela deita ao pé de Boaz. Então isso aqui não pode ser desconsiderado. Então, olha, verso 4 diz: e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entra, descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Ou seja, quando você deitar ao pé dele, ele vai dizer o que te deve, o que você deve fazer. Verso 5: e ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Mais uma vez, Ruth obedece a Noemi e diz: tudo quanto você me disser, eu farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Aí o verso de número 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, ou seja, alegre aqui, entende-se alegre que ele estava já cheio do vinho. Ele tomou bastante vinho, que era um costume. A alegria em qualquer ambiente da época o vinho era o símbolo da alegria. Então ali tomava bastante, alegrava. Então diz o quê? Que havendo Boaz comido e bebido aqui o vinho, certamente, havia comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então aqui o cenário, lá junto com os cereais, Boaz ali bebeu bastante, entendeu? Estava alegre, uma noite alegre, e ele deitou ali perto de um monte de cereais, era o ambiente. E então veio ela de mansinho, no caso quem? Ruth de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou aos pés de, no caso, Boaz. Aí vamos para o verso de número 8. E sucedeu que, pela meia-noite, Boaz desperta, pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. Olha, pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Olha, essa é uma expressão tão significativa que mostra a questão do caráter de Boaz. Diz o seguinte, olha, e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. Então, quando eles voltam, ele percebe que tem uma mulher deitada aos seus pés. E eis que uma mulher jazia aos seus pés. Então, ali ele espanta, estremece, entendeu? Que o texto não dá maiores detalhes, mas já nos remete a alguma coisa, a reação de Boaz. Então, naquele momento, ele viu a mulher deitada aos seus pés. E aí o verso 9, e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ou seja, ela diz então para Boaz: olha, eu sou Ruth, a tua serva, estende a tua aba, ou seja, sobre a tua serva, a tua capa, que é toda uma simbologia, ou seja, tu és o meu remidor. Então ela, nesse momento, ela declara, no caso a Boaz, olha, estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ou seja, tu podes e tu tens o direito de me remir, ou seja, de me tomar como esposa. Aí o verso de número 10 nos diz o seguinte: e disse ele quem? Boaz:
Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira. Ou seja, o que tu está fazendo é melhor do que a primeira, que foi o que? Estar ao lado, abrir mão de tudo, sua parentela de tudo, para estar ao lado de Noemi. Então, melhor fizesse essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer rico. Ou seja, tu poderia ter procurado outro jovem, até um outro parente, para te remir. Porém, tu não procuraste, ou que ele fosse pobre, ou que fosses rico. Então, aqui nesse contexto aqui, a gente já entende o quê? Que Boaz reconhece a virtude, o caráter de Ruth, e diz, olha, você poderia muito bem procurar um outro jovem, não procurar a mim, alguém mais jovem do que eu, um outro homem qualquer. Eu até te aconselhei que você fosse cegar junto com os jovens. Então, essa sua atitude mostra realmente quem você é. Que você mesmo, podendo ter procurado uma pessoa mais nova, um outro jovem, um jovem qualquer, seja ele pobre ou rico, tu procuraste vir estar aos meus pés. Quer dizer, me dando a oportunidade de ser teu remidor. Aí o verso número 11 nos diz o seguinte. Agora, pois, Boaz dizendo a Ruth, agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha, aqui Boaz, ele está testemunhando sobre o caráter, a dignidade, no caso de Ruth. Ou seja, olha, tudo que você falou, eu vou fazer de tudo para ser o teu remidor, para tornar-me o teu esposo. Porque toda a cidade, não só ele, mas a fama da virtude de Ruth já havia sido espalhado por toda a Belém, por toda a Judá. Então aqui Boaz está dizendo, olha, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E a Bíblia diz que mulher virtuosa quem achará? E nós já falamos aqui no outro momento, que a virtude é uma expressão de um caráter. É algo que você expressa de uma forma natural, não é uma forçação de barra. Então, se portar da maneira como se portou, fazia parte do caráter, da virtude de Ruth. Ruth, ela não teve nenhuma dificuldade de seguir Noemi, de abrir mão dos seus pais, da sua terra, dos seus deuses, para fazer parte do povo de Israel, para tomar o Deus de Israel como seu Deus. Que isso já fazia parte do seu caráter. Ela era uma mulher virtuosa. E Boaz, então, reconhece isso. Não só Boaz, mas ele mesmo testemunha que toda a cidade reconhecia a virtude de Ruth. Aí o verso número 12 nos diz o seguinte. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Ou seja, havia um remidor mais próximo do que ele, na linha, vamos dizer assim, sucessória da remissão, que tinha o direito, em primeiro lugar, em relação a Boaz. Então Boaz, olha, bem que eu queria já te remir, mas só que tem um problema, tem alguém que é mais próximo, um parente mais próximo, e é dever dele te remir. Aí o verso de número 13 nos diz o seguinte, fica-te aqui essa noite, ou seja, permaneça aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te remir, bem está. Ou seja, se ele te remir, é o direito dele. Se ele te remir, bem está. Ele te redima. Porém, se não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até pela manhã. Aí, olha, amanhã, quando amanhecer, eu vou atrás desse remidor teu. Se ele não te redimir, eu afirmo diante do Senhor que eu te redimirei. Era o que ele mais queria. Mas ele não manter nisso, ele se mostrou um homem injusto, sensato. Não aproveitou de Ruth, não. Olha, foi sincero. Há alguém, isso na linha, aí à frente. Porém, se ele não te redimir, eu assumo o compromisso diante do Senhor que eu redimirei. Certamente ele já estava... já gostava, já havia sido, vamos dizer assim, o seu coração já estava apegado também a Ruth. Verso de número 14. Ficou, pois, no caso Ruth, ficou, pois,
deitada aos seus pés. Observe isso, aos pés de Boaz e não com Boaz. Isso é bem interessante. Boaz, em momento algum, quis tirar proveito dessa situação, nem da sua posição e nem da situação em que Ruth se encontrava. Ficou, pois, deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, antes que visse. Então dá a ideia que estava tudo escuro, que Boaz ali eles conversaram, mas antes levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, porquanto disse: não saiba que alguma mulher veio à ira. Ou seja, então não dava para saber se era a mulher que estava ali, não dava para os outros conhecerem que Ruth estava naquele lugar, mesmo porque não pegaria bem nem para Boaz e muito menos para Ruth. Verso de número 15 nos diz o seguinte: disse mais: dá cá o roupão que tem sobre ti e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e las pôs em cima. Aí agora deu a ela 6 medidas de cevada, a pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse: como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Verso 17. Disse mais: essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. É interessante observar aqui que Noemi diz: olha, minha filha, Ruth, você descansa agora, porque você já tocou o coração daquele homem. Certamente ele não vai ter descanso. Ele não descansará, como ela colocou aqui, não vai descansar este dia até não resolver este problema. Como diz o texto. Então disse ela: sossegue, minha filha, que saiba, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Então Noemi, ela sabia muito bem o que estava acontecendo, e que certamente depois que Ruth contou tudo o que havia acontecido, ela demonstrou que de fato ela já deduzia que Boaz estava muito interessado em ser o remidor de Ruth, porém ele sabia que havia aquele impedimento e que ele iria tentar resolver o mais rápido possível. Aí o último capítulo, que é o capítulo número 4 do livro, nós já lemos aí 3 capítulos, então vamos para o último capítulo, nos diz o seguinte: e Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Aí Boaz então vai conversar com o remidor. Então tomou 10 homens, que eram como testemunha, ali no caso daquela decisão que o remidor deveria tomar, porque era necessário que houvesse testemunha para ser válido, no caso, o compromisso, o ato de remir, e não era qualquer testemunha, eram os anciãos do povo. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Verso 3. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, e se has de redimir, redime-a, e se não, se houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que tu és o remidor, que a redima. E eu depois de ti, ou seja, eu só posso a redimir, no caso, se caso você não a redima, porque pela ordem é você. Então disse ele, no caso o remidor disse: eu a redimirei. Então, a princípio, o remidor, ele diz então que iria redimir, no caso aí Ruth. Aí Boaz, ele vai e coloca quais são as condições
para que Ruth fosse, o campo de Noemi, Ruth fosse redimida. A princípio aqui, o que estava colocando aqui, era a ideia, no caso, de redimir o campo, no caso de Noemi, seria adquirir esse campo, redimir o campo. Só que o remidor, ele ainda não havia sido informado da sequência do preço do redimir esse campo. Porque aqui no caso, aqui, a princípio, como foi bem colocado aqui no texto, então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Ou seja, vendeu e você tem que redimir essa terra. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, redime essa terra. Se has de redimir, redime-a, e se não, se houver de redimir a terra, declara-mo para que eu saiba, pois não há outro senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei a terra. Porém, o verso 5, aí temos, disse porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, no dia que você redimir, que você comprar essa terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth. Ou seja, olha, no dia que você redimir a terra, o texto está dizendo aqui, ó, disse mais, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ou seja, quando você tomar a terra, também tu tomarás Ruth, a esposa do falecido, filho, no caso de Noemi. Aí o verso 6 diz o seguinte, então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Ou seja, eu não quero redimir, no caso, a Ruth, porque aí eu vou sair no prejuízo. Aí eu vou ter que redimir a terra, ainda vou ter que tomar a mulher, eu vou ter que gerar filhos para outro, e além do mais, no caso, o primeiro filho, e além do mais também, ainda vou sair no prejuízo de estar com uma mulher ao meu lado. Então, disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Ou seja, Ruth será uma herdeira dos meus bens. Redime tu a minha remissão para ti. Olha, redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Então, quando falou que ele tinha, que além de ficar com a terra, ele teria que também levar Ruth, aí o remidor, ele já não aceitou mais o desafio. É claro, ele não amava Ruth e não tinha nenhum interesse. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão em contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti, e descalçou o sapato, selando aquele compromisso. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. Ou seja, tomei tudo. O que foi de Elimeleque, dos seus filhos, eu tomei tudo da mão de Noemi, e de que também tomam por mulher, aqui ele afirma diante dos anciãos, tomam por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, dos filhos de Elimeleque, no caso aí de Elimeleque, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que a memória, no caso de Malom, não desaparecesse, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Então aí, Boaz fazendo aí, tomando essas testemunhas para firmar esse pacto. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher
que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Aí o povo desejando para Boaz, e seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Aí indo para os versos finais, o verso 13 nos diz o seguinte: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela no sentido de ter relação sexual com ela. Então ele entrou a ela, coabitou com ela, e o Senhor lhe deu conceição, ou seja, ela concebeu, e ela teve um filho. Verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama, o povo dá esse testemunho, tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ó, Noemi, tu tem uma nora que é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, no caso o filho de Ruth, que agora era também seu filho, filho do seu filho, tomou no regaço e foi a sua ama, ou seja, ela cuidou do filho de Ruth. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, olha, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Esse filho, no caso Obed, nome dado aqui interessante pelas vizinhas, as amigas, podemos dizer assim, de Noemi, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então nós temos aqui então que Ruth, ela tem um filho, no caso aqui Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, do qual, da geração de Davi, nasce o Cristo. Então nós temos aqui, foi um contexto um pouco longo, para nós entrarmos na lição. Procurarei ser mais sucinto na lição, já que nós tivemos aí mais de 1 hora contextualizando a lição. Eu gosto de fazer isso, pois é importante que a gente, ao estudar a lição, a gente tenha subsídios para estar estudando a lição e não pegar versos assim isolados. E não faz muito sentido eu estar aqui, no caso, me propondo a fazer um comentário da lição, e um comentário não assim um comentário superficial, mas um comentário um pouco mais reflexivo, traçando até algumas críticas quando houver necessidade, pois nós sabemos que, em se tratando de estudo da palavra de Deus, nós não podemos vedar a possibilidade de um estudo crítico. Crítico, entenda, no sentido de buscar um conhecimento mais reflexivo, um conhecimento menos superficial. Então, como a lição ela pelo próprio espaço da lição, é uma tradição, às vezes ela não nos oferece assim, um material um pouco mais extenso, e o objetivo das nossas aulas, dos nossos estudos, é exatamente oferecer para as pessoas a possibilidade de uma leitura um pouco mais enriquecida, e também dar aí um subsídio para os professores de escola dominical que se interessarem pelos nossos estudos, estarem tendo algumas experiências, algumas observações para poder enriquecer as suas aulas, o tempo da sua aula. Porque sabemos que uma aula ela gira em torno, numa escola dominical, em torno de 1h30 até 2 horas, a depender da escola, e termos um material de apoio, um subsídio, é fundamental para auxiliar os professores. Então, meu objetivo é esse, que em cada lição da escola dominical a gente tenha esse bate-papo, essa reflexão, que possa estar auxiliando os nossos professores na escola dominical. Bem, então iremos agora ir para o comentário da lição, assim propriamente dito,
ressaltando aqueles pontos significativos da lição, retomando o título da lição, é a lição aí número 7, de 14 de maio de 2017, que tem como título Ruth, uma mulher digna de confiança. Nós já lemos o textual, a verdade prática, já lemos aí também a leitura proposta em classe, mas li todo o capítulo do livro de Ruth. E vamos logo então ressaltar algumas coisas que a lição nos apresenta. E aqui a lição ela nos traz com observação, falando em relação ao caráter de Ruth, que Ruth ela tinha um caráter bondoso e fiel. E nós vimos aqui no contexto que nós lemos exatamente que ela demonstra isso, a bondade de Ruth, é um dos traços do caráter de Ruth, é que ela de fato era uma pessoa bondosa. A bondade de Ruth ela é inquestionável quando ela de fato ela decide abrir mão da sua terra, da sua parentela, dos seus deuses, de tudo, para poder, no caso, seguir a sua sogra, Noemi. Então isso é um traço de bondade e também a fidelidade. Ela tinha um caráter fiel, ela foi fiel à sua sogra, ela não quis estar ao lado da sua sogra só quando ela tinha algo para oferecer, que no caso era o filho, e ela foi fiel à sua sogra e, acima de tudo, fiel a Deus. Então é um traço marcante no caráter aqui de Ruth. Ela se recusou a abandonar a sua sogra, mesmo estando viúva, sem nenhum recurso financeiro. Ela manteve-se ao lado da sua sogra, ela escolheu ajudar Noemi e seguir a Deus a despeito de qualquer dificuldade. Então a história ela revelou exatamente esse caráter, no caso de Ruth, em relação aí à sua sogra e também diante de Deus. Esse amor, a bondade, ela fica muito nítida, entendeu? Dessa personagem. E no caso Ruth, ela, lembrando que ela não era judia, é uma gentia que não fazia parte do povo de Deus, mas que entrou para a genealogia de Jesus e não foi por acaso. Então Deus, na sua soberania, ele usou uma gentia para poder fazer com que o seu filho viesse também da linhagem de uma gentia. Nós temos aqui não só Ruth, mas nós temos, por exemplo, a própria Raabe também faz parte da genealogia, no outro momento é citado isso na Bíblia, pessoas que não eram da nação de Israel, mostrando que Deus ele não faz acepção de pessoa e na sua soberania Deus ele pode todas as coisas. A introdução da lição está exatamente apresentando isso que nós já falamos, que nessa lição estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Então, Ruth é um modelo a ser invejado, a ser seguido, um modelo de caráter, de bondade, de fidelidade, de submissão, de pureza, de sabedoria. É um exemplo para todos. Então trata-se exatamente, essa moça, trata-se de Ruth, a Moabita, que casou com um jovem hebreu. Interessante, o casamento de Ruth com um dos filhos de Noemi, um jovem hebreu, era um casamento que de fato contrariava os costumes, os preceitos ali do povo de Israel, mesmo porque a narrativa ali nós vamos ver que um pouco mais à frente isso é colocado, que o próprio povo havia até observações quanto a essa questão do não casamento com o gentio e com o povo moabita, que era em dado momento se mostrou inimigo do povo de Deus. Porém Deus, nos seus propósitos, entendeu? Ele, na sua soberania, ele rompe qualquer barreira humana, aparentemente barreira, que para Deus não é barreira, para cumprir os seus propósitos. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta Ruth, um resumo de sua origem. Eu só vou estar lendo mesmo, porque já pontuei assim o suficiente, eu creio, para nós sabermos sobre a origem, como toda a história de Ruth. Então aí o primeiro subtópico desse primeiro tópico nos diz o seguinte: uma estrangeira. O nome Ruth significa amizade, e isso foi provado de fato, ela foi amiga até em todas as circunstâncias. Então o nome Ruth significa amizade, ela era moabita,
um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Então aqui vai mostrar que houve um fato que tornava os moabitas adversários de Israel. Ou seja, Ruth jamais poderia ter casado com um dos filhos de Noemi, exatamente porque era um povo inimigo, adversário, melhor dizendo, do povo de Israel. Então, o fato aqui, que o texto vai estar, a lição nos apresenta, é que os moabitas eles não permitiram ao povo de Deus passar pelo seu território quando deslocava-se em direção a Canaã e precisava passar pelo território de Moabe, sob a liderança de Moisés. Está no livro de Números, capítulo 20, verso 19, esse episódio que relata que Israel, rumo a Canaã, precisava passar no território ali dos moabitas, de Moabe, ali sob a liderança de Moisés, e eles impediram que eles passassem por ali. Então eles foram hostis, por isso Deus determinou que nem moabitas nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor, ou seja, poderia fazer parte da linhagem, estar congregando. O ato de congregar é pertencer à nação de Israel, à grande congregação de Israel. Então, não poderia fazer parte da congregação do Senhor ou do povo de Israel, nem ainda a sua 10ª geração. Então era uma observação aqui, que havia, no caso do Senhor, que eles não poderiam fazer parte da congregação até a 10ª geração. Essa, no caso, é a origem étnica de Ruth. Então, se houvesse sido observados os preceitos da lei, ela jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. Então, se fosse observar a lei, os preceitos aqui inseridos, Ruth jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. Porém, Deus, na sua soberania, ele faz aquilo que lhe apraz, e nós percebemos que Deus escolheu Ruth para fazer parte da linhagem humana do seu filho Jesus Cristo. O subtópico 2 diz: como Ruth vinculou-se a uma família israelita. Uma família judaica teve que sair de Belém, nós já contamos todo o episódio. Uma família judaica teve que sair de Belém para escapar da seca que assolava a região. Eram eles, aí a família, Elimeleque, Noemi, ou Noame, que significa o nome agradável, que era sua esposa, e os seus filhos Malom e Quilom. Emigraram para a terra de Moabe, onde havia alimento. Então eles saíram dali e foram para Moabe, onde havia alimento, e chegando ali, contrariando a lei, os costumes de Israel, Malom, ele se casa com Ruth, e Quilion se casa com Orfa, com, no caso, 2 gentias, mulheres que não eram judias. Então, contraria, no caso, essa observação da lei, casam com mulheres, no caso, não judias, estranhas, e aí o contexto, que nós já lemos também, nos diz que os 3 vieram a falecer, tanto no caso o esposo Elimeleque, esposo de Noemi, Elimeleque, quanto os seus 2 filhos Malom e Quilion. Então eles vieram a falecer ali em Moabe, e naturalmente com o falecimento deles, Noemi, ela se vê, não há uma outra opção a não ser voltar para a sua terra. Aí o subtópico 3 nos diz: em direção à terra de Judá. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura de pão em Israel. Israel, ali em Judá, Israel, Belém, que é a casa do pão, que havia faltado pão, foi o que levou, no caso, Noemi e o seu esposo a irem para Moabe. Agora, a bênção, a fartura de pão em Belém. E então agora, Noemi, ela quer agora voltar para Judá, para o lugar das suas origens. E a viúva de Elimeleque convidou suas 2 noras, também viúvas, para irem a Belém, onde havia pão. Então, Noemi convida tanto Ruth quanto Orfa para que elas voltassem com ela para Belém, para ajudar, já que ali tinha pão para, no caso, o sustento delas. Então, a princípio, Noemi faz esse convite para que as 2 retornem com elas. Aí nós vamos ver aqui, e a lição ela nos traz algo interessante em relação à família aí
que envolve aí o episódio, quando é numa parte aqui da lição, uma observação bem interessante, de Gênesis 19, 30 a 38, quando diz o seguinte, de acordo com Gênesis 19, 30 a 38, os moabitas, aí falando um pouco sobre a questão das origens de Ruth, para que fique assim bem situado a soberania de Deus nesse episódio. Então o texto vai nos trazer uma informação bem interessante em relação aos moabitas, povo do qual Ruth fazia parte. Os moabitas descendiam de Moabe. Quem era Moabe? Filho de Ló. Então Moabe, os moabitas descendiam de Moabe, que era um filho de Ló, que era sobrinho de Abraão, como resultado de uma relação incestuosa com a filha mais velha de Ló. Então aqui mostra essa questão, no caso dos moabitas, descendia de Moabe, que era filho de Ló, Ló que era sobrinho de Abraão, como resultado, então os moabitas surgem como resultado de uma relação de Ló com uma de suas filhas. Então, em certa medida, os moabitas têm uma certa linha de parentesco com os israelitas, sim, porém de uma relação incestuosa, ou seja, de um pai que tem uma relação sexual com uma das suas filhas, o que era uma abominação diante de Deus. Então a narrativa, entretanto, indica que os israelitas e moabitas eram semitas e parentes de sangue, como já falei. E isto é confirmado pelo fato de que a língua dos moabitas está intimamente relacionada à dos hebreus. Os sinais de inscrição de 34 linhas na pedra de Moabe, esse achado, corresponde aos sinais de inscrição de Siloé de Ezequias e mostra que as duas línguas são da mesma descendência semítica. A similaridade de alguns costumes também indica o mesmo parentesco. Moabe é representado em Êxodo 15, verso 15, como já sendo um povo poderoso quando Israel saiu do Egito. Então é uma observação que eu achei interessante passar para vocês. A lição ainda acrescenta que os israelitas foram oprimidos por Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Então, em um dado momento da história, durante 18 anos, Eglon, rei de Moabe, oprimiu o povo de Israel durante 18 anos. Quando Davi fugiu de Saul, ele levou os seus pais até o rio de Moabe para que estivessem protegidos. Talvez esse simpatizasse com Davi por causa de Ruth, a bisavó moabita de Davi. Aí num outro contexto, é claro, mas aí no futuro, quando Davi ele tem que fugir para proteger a sua família, como aquela lição coloca, isso num contexto bem mais futuro, diz o quê? Que quando Davi fugiu de Saul, ele levou seus pais até o rio de Moabe, um rio de Moabe, para que estivessem protegidos. Então nós vemos aqui que já nesse outro contexto, isso é claro, pós-história de Ruth, pós-história de Noemi, de Ruth, num outro momento nós já temos aqui que Davi ele encontra proteção para a sua família exatamente em Moabe, no rio de Moabe. Então ele levou sua família para ser protegidos, e aqui é uma informação bem interessante. Olha, talvez no caso, o povo de Moabe, simpatizasse com Davi por causa de Ruth. Quem era Ruth? Ruth que era a bisavó de Davi. Então Ruth, a bisavó moabita de Davi. Então durante os reinados de Davi e Salomão, Moabe esteve sob o domínio de Israel. Bem, aí o subtópico 2, a hora já está adiantada, vamos tentar avançar um pouco. O tópico 2, melhor dizendo, nos diz o seguinte: o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Um amor sincero e profundo. Noemi sugeriu que as duas noras voltassem às suas origens. Mostrou-lhes o quanto seria difícil estar com ela. E insistiu para que voltasse às suas famílias, como nós já falamos. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, que aí é o ato da despedida. Porém Ruth se apegou a ela. Então nós vimos todo esse contexto, não há necessidade de voltarmos a falar. E aí a lição vem pontuando aqui no subtópico 2, aspectos do caráter de Ruth. Então primeiro, Ruth
ela tinha um caráter amoroso. Então, o caráter amoroso de Ruth. Então, Orfa, que era a viúva de Quilion, beijou a sua sogra, despediu-se e foi embora para a sua família e para os seus deuses. Mas Ruth demonstrou outra atitude. Preferiu acompanhar a sua amada sogra. Então, nós vemos aqui a manifestação desse aspecto do caráter de Ruth, que era o amor que Ruth tinha pela sua sogra. Um outro aspecto aqui que nós vemos aqui, então, o amor de Ruth, ela demonstrou, no caso, aí esse amor, e aí a lição ela vai dividir aqui como se deu esse amor de Ruth pela sua sogra, divide aqui em algumas informações que é bem interessante. Então, primeiro, um caráter amoroso e confiante. Então, disse Ruth a Noemi. Ruth demonstra esse caráter amoroso e confiante quando ela diz da seguinte forma: disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixes e me afaste, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde tu pousares, ali pousarei. Então ela mostra, insiste nesse amor, nesse traço do seu caráter, que é o amor e a confiança. Como verdadeira serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso. Um outro aspecto desse caráter amoroso de Ruth é um caráter fortalecido na fé em Deus. Então o caráter de Ruth era fortalecido na fé do Deus que ela havia conhecido, que era o Deus de Noemi. Quando ela diz o seguinte, olha, com toda certeza Ruth, aí que o texto nos apresenta, com toda certeza Ruth se converteu ao Senhor em sua declaração de amor a Noemi. Ela disse com toda a convicção: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então aqui é uma profissão de fé de Ruth em relação ao seu contato, a sua fé que estava fortalecida em Deus. Ruth, na verdade, ela não imaginava o que poderia lhe acontecer na sua decisão de estar seguindo Noemi. Porém, ela estava confiada em Deus. Então, a confiança que ela tinha em Deus, ela descansava no que Deus poderia, no que Deus estava preparando e na proteção de Deus, tanto para ela quanto para a sua sogra. Aí um outro aspecto desse caráter amoroso de Ruth é um caráter decidido e firme. Ruth afirmou diante da sua sogra, amiga e irmã de fé, sua decisão consciente. Então ela demonstra esse caráter decidido, esse caráter firme, nessas expressões: onde quer que morreres, morrerei, eu ali serei sepultada. Me façam assim o Senhor um outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de toda estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Então, aí uma lição, de grande valor para os dias atuais, quando nós sabemos o quê? Que pessoas, diante das menores dificuldades, quantos se dizem seguidores de Cristo, mas diante das menores dificuldades estão abandonando a fé. E nós temos aqui uma pessoa, um exemplo para nós, de uma pessoa que decidiu escolher, sendo redundante, seguir a Cristo, seguir a Deus, para ser mais preciso, e a sua sogra, mesmo não sabendo o que poderia acontecer com ela. Então a decisão firme de Ruth em seguir Noemi: olha, o teu povo será o meu povo, e de seguir a Deus, o teu Deus será o meu Deus, mostra exatamente esse aspecto firme, decisivo do caráter de Ruth, e que é um modelo para nós. Nós sabemos em que nós temos crido, e uma vez que nós decidimos seguir a Cristo, que nós possamos fazer como Pedro, ali representando os apóstolos, quando ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, Ruth, ela havia experimentado de Deus, e ela estava disposta a seguir a Deus, a estar ao lado da sua sogra, independente do que pudesse acontecer com ela. Então isso mostra caráter firme, firmeza de caráter e uma decisão inabalável de estar seguindo ao Senhor. Aí o último tópico da lição: como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth chega a Belém.
E nós também já falamos, só vou ler agora, não vou deter mais por causa do tempo. Então, ao chegar a Belém, Ruth viu a admiração do povo pela condição em que sua sogra retornou à sua terra. E aí o texto nós já lemos, né? O povo compadece da situação de Noemi. A chama de Noemi, ela diz para não chamá-la de Noemi, porque de fato a situação que ela estava, como Noemi significava agradável, ela estava amargurada, e que não a chamasse de Noemi, mas que a chamasse de Mara, porque ela se tornou uma mulher amargurada. Então, nós percebemos, no caso o texto nos apresenta essa chegada de Noemi e de Ruth a Belém. Aí o subtópico 2, Ruth atrai a atenção de Boaz. Aí vai estar nos mostrando exatamente quando Ruth ela vai ao campo de Boaz e tem aquele encontro que nós já falamos ali com Boaz, e toda a sua história então começa a ser mudada. Então não só a história de Ruth, mas a história também de Noemi. Noemi é o início do trabalhar de Deus para que Noemi não seja mais Mara, não seja mais amargurada, mas que Noemi possa de fato recuperar a sua verdadeira identidade, que era de uma pessoa agradável. Então o Senhor estava começando a restaurar a sorte de Noemi, como também a sorte da sua nora Ruth. Aí o último subtópico, Ruth casa-se com Boaz. Então, como nós já falamos, Boaz procedeu de acordo com a lei e, diante das testemunhas dos anciãos, casou-se com Ruth e declarou. Aí temos aqui então essa declaração. Também tomam por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunha. Então, temos aqui essa declaração, também nós já vimos, de Boaz, e assim ela, no caso, Ruth, ela se entrega à genealogia de Cristo. Bem, indo para a conclusão da nossa lição, nós temos o seguinte: a história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas em todos os lugares, independentemente de sua nacionalidade, de sua cor ou condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a compreensão humana. Bem, amados, como nós vimos até aqui, nessa lição, podemos tirar muitos ensinamentos para a nossa vida, através do exemplo dessa mulher que é Ruth, a Moabita, e podemos aprender com ela o valor da fidelidade a uma amizade, da fidelidade a Deus. Podemos aprender com ela sobre a decisão firme de seguir a Deus, de escolher Deus como seu Deus, escolher estar junto e fazer parte do povo de Deus como sinônimo de uma vida que de fato bebeu da fonte que é Deus, que teve um caráter trabalhado, transformado, e que soube valorizar uma vida diante de Deus. Então eu espero que Deus ele venha nos abençoar e que nós possamos ter aprendido nessa lição com mais um exemplo de um caráter trabalhado por Deus, que agrada a Deus, que possamos aprender com Ruth, e que esse seja o nosso objetivo, como sempre costumo dizer, que a nossa vida possa ser uma vida vivida para Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família. Eu espero que você permaneça acompanhando o nosso trabalho. Eu sei que de fato são poucos que se dispõem a ouvir a palavra de Deus, e quanto mais a reservar um tempo relativamente longo para aqueles que não têm o costume de parar para estar ouvindo o ensinamento. Nós já temos aqui mais 1h50 de gravação. Eu sei que é um tempo extenso, um tempo denso, grande para muitos,
apesar de que para mim todo o tempo para falar da palavra de Deus é pouco, mas a gente entende a dificuldade de muitos, pelo próprio hábito, não terem um hábito de estarem tirando tempo para a palavra de Deus. Às vezes nós temos tempo para tanta coisa e dedicamos pouco tempo para ouvir a palavra de Deus, mas eu espero que vocês continuem acompanhando o trabalho, divulguem o trabalho, e que, acima de tudo, que nós sejamos edificados pela palavra de Deus. Que nós possamos estar aprendendo com o exemplo de homens e mulheres que tiveram um caráter comprovadamente para Deus, um caráter que se pôde comprovar que foi trabalhado por Deus. Então, faço voto a Deus que a tua vida, que a vida da tua família seja ricamente abençoada pelo Senhor, e que nós possamos a cada dia viver uma vida para Deus, viver uma vida que venha glorificar o nome do Senhor, e que em tudo Deus seja glorificado em nossa vida. Amém.